Oi, pessoal. Tudo bom? A gente está aqui no IESP hoje. Deixa eu só esperar conectar em todas as redes sociais. Tudo ok aí? Beleza. Meu nome é Ludmila Toni, estou mais uma vez aqui ao vivo com vocês para falar um pouquinho mais sobre fisioterapia. E hoje eu tive a honra de receber a doutora Juliana Botti, que está no nosso curso de fisioterapia dermatofuncional. É a nova pós que a gente está lançando aqui no IESP, em fisioterapia. A Juliana atua na área já há algum tempo. Ju, um grande prazer te receber aqui. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer estar aqui também, podendo falar um pouquinho do meu trabalho, do meu dia a dia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho mesmo de você, né, pra gente daqui a pouco entrar no tema pertinente aqui da nossa live hoje, que é sobre fisioterapia e cirurgia plástica. Então, já vão esperando aí enquanto ela fala, chama aí quem está interessado nesse assunto, compartilhem, curtam aí a nossa live para quem trabalha com fisioterapia dermatofuncional ou então tem interesse nessa área. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, qual que é a sua experiência. Então, eu trabalho há mais de 10 anos exclusivamente com tratamento em cirurgia plástica, né? Então, eu dedico meus estudos e toda a minha prática clínica a esse atendimento. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês a respeito de como que a fisioterapia atua na cirurgia plástica, né? Nós temos 3 momentos. Nós temos o momento do pré-operatório, que é o momento onde a gente atua antes da cirurgia mesmo, onde a gente pode fazer uma avaliação postural, pode estar trabalhando a pele desse paciente, né, e preparando para que a recuperação dele seja mais rápida. É interessante, né, a gente falar desse momento, porque é um momento que muita gente não sabe que a fisioterapia entra, que a fisioterapia atua. Inclusive, né? A gente pode estar fazendo um trabalho de avaliação de como está a capacidade pulmonar desse paciente. Então, a gente não somente, né, aquele tratamento drenagem, massagem, como todo mundo pensa. A gente pode também estar avaliando como está a capacidade pulmonar e a postura desse paciente, que é muito importante para uma boa recuperação desse paciente no pós-operatório. E eu sempre falo que conhecer um paciente antes da cirurgia ajuda a gente a trilhar também um caminho na recuperação. Exatamente, né? Principalmente porque às vezes até a questão emocional do paciente interfere no processo de cicatrização. Porque então, quando a gente não conhece o paciente antes, às vezes a gente não sabe se aquele acometimento que está acontecendo no pós-operatório é devido ao pós-operatório ou já acontecia antes. Exatamente. O paciente não percebia. Então, eu acho que é uma área que está sendo explorada recentemente. Exatamente. Né? E agora a gente está conseguindo ganhar esse campo, né? Às vezes o paciente coloca uma prótese, que é bem comum, e numa foto a gente vê às vezes uma prótese está mais alta do que a outra. E aí a pessoa fala, nossa, o médico errou, né? Dá aquela primeira sensação. Só que quando você vai ver a questão mesmo dessa diferença de posicionamento é por uma questão de escoliose postural mesmo. Por isso é muito importante a gente conhecer o paciente, avaliar ele de uma forma global, né? E aí abre para o fisioterapeuta um campo novo. Né? Uma área de boa, trabalho, onde a gente precisa realmente estar mostrando isso para os médicos também, porque os médicos não têm o conhecimento também dessa nossa atuação, né? Da importância dessa atuação da fisioterapia nesse pré-operatório. Nós também atuamos no transoperatório. É uma outra área nova. O que é o trans? É o tratamento da fisioterapia dentro do centro cirúrgico. Então, hoje nós temos aplicado, eu sou a pioneira em trazer essa técnica para Juiz de Fora, está aplicando no centro cirúrgico o taping, que são umas bandagens elásticas em que a gente coloca ela dentro do centro cirúrgico após a cirurgia e a gente consegue diminuir o edema e a equimose, que são os roxos do nosso paciente. E assim a gente consegue prevenir aquela tão temida fibrose que tanto o profissional quanto o paciente tem muito medo daquela fibrose, que deixa a pele muito irregular, deixa o tecido dolorido também, né? A pessoa incapacita um pouco o paciente. Então, a gente consegue acelerar muito o processo pós-cirúrgico quando a gente aplica o tape dentro do centro cirúrgico.
E aí uma coisa que eu sempre falo também é que o fisioterapeuta dermatofuncional não fica só em clínica, não menosprezando, mas ele trabalha dentro do hospital também. Ele tem a sua importância na equipe multidisciplinar, muito, né? A gente trabalha muito dentro do hospital, inclusive a gente também faz esse trabalho respiratório, né, trabalho de prevenção de trombose, né, dentro do hospital. A gente está conseguindo pegar o paciente antes, nesse processo ainda que a gente chama trans, que é dentro do centro cirúrgico, e ainda dentro do hospital está conseguindo prevenir principalmente a trombose também, que é uma complicação ruim para o médico, para todo o paciente, para toda a equipe, né? Então a gente consegue estar prevenindo bastante. E como é que você está vendo os resultados que você está tendo no transoperatório com tape nos seus pacientes hoje? O taping tem sido assim um tratamento surpreendente, né? Para a gente também como profissional, para o paciente que vê aquele resultado e principalmente para o médico. Os médicos, quando veem o paciente com 4 dias de pós-cirúrgico sem roxo e sem edema, é surpreendente. E o paciente ele já chega rindo, ele chega feliz, com menos dor. Então, tudo isso movimentando melhor, né, é o que a gente busca para o tratamento, né? Acelerar esse processo para que o paciente se sinta mais confortável, menos dor, com mais mobilidade. Então, a gente tem conseguido realmente acelerar muito a recuperação do paciente. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar isso, mostrando que a fisioterapia traz resultados e resultados rápidos, né, que surpreendem toda a equipe, o próprio paciente. Então, que a gente tem uma fundamentação científica aí para isso bastante interessante e clínica, né, prática, né, como a Juliana mesmo está falando no seu dia a dia. Exatamente. E depois do transoperatório? Depois do trans, nós temos o pós-operatório, né, que é o atendimento que é o mais conhecido por todo mundo, que é o mais realizado. A gente inicia esse tratamento, né, normalmente com a liberação do médico, logo após a liberação do médico. E ali a gente não trabalha somente com drenagem linfática, que é o que todo mundo conhece, com ultrassom. Nós temos várias técnicas e vários recursos que ajudam a acelerar todo esse processo cicatricial, né? Temos o ultrassom, temos a radiofrequência, temos técnicas manuais, né? A mobilização tecidual, temos trabalho de crochetagem que pode estar trabalhando a cicatriz. Nós temos vários recursos. O que é mais importante é a gente saber empregar esses recursos na fase certa do processo de cicatrização. Isso é o mais importante. Então a gente precisa entender qual foi a cirurgia, qual foi a lesão que causou, né, aquela cirurgia, o que aconteceu na cirurgia, como que aquela lesão prejudicou o tecido, e a partir daí, dependendo de cada fase da recuperação, onde o paciente no primeiro momento apresenta com bastante edema, e depois esse edema vai diminuindo, vai entrando em um outro processo. Então, cada fase dessa a gente utiliza uma técnica diferente e esses recursos eletrofisioterápicos de formas diferentes também. Eu acho importante a gente falar que na fisioterapia dermatofuncional você consegue ter a formação, né, do fisioterapeuta dermatofuncional, engloba toda essa questão da cirurgia. Em qual fase da cirurgia que esse paciente está? Como que a gente vai abordar esse paciente em cada fase? Eu estou falando isso, Ju, porque até um tempo atrás era muito comum a gente ver o paciente saindo da cirurgia plástica e procurando um fisioterapeuta para fazer drenagem. Sim. Né? E às vezes não tinha nenhuma orientação, ou a orientação que tinha era essa. Somente drenagem, né? Então, exatamente. Qualquer fisioterapeuta, vamos dizer assim, que tivesse habilidade na drenagem, poderia estar atuando nesse paciente. Mas claro que a gente precisa ter a técnica, claro que a gente precisa investir nas nossas técnicas fisioterapêuticas, mas é importante que vocês entendam que a cirurgia plástica é importante, entender o processo da cirurgia, entender as fases da cirurgia, saber avaliar esse paciente. Então, não é só a técnica. Não é só a técnica. E a partir do momento que a gente utiliza a técnica correta, nessas fases corretas, a tendência é que toda a evolução da cicatrização aconteça de forma correta, né? Sem fibrose, sem as complicações que a cirurgia pode proporcionar para o paciente. E a gente ainda precisa de ter recursos para atender esse paciente no caso de acontecer uma complicação. Sim. Uma deiscência de cicatriz, que é quando essa cicatriz ela abre, né?
às vezes uma necrose, um próprio sofrimento, um sofrimento de tecido que pode evoluir para uma necrose. Então a gente tem, nós temos como fisioterapeutas muitos recursos para conseguir fazer com que a gente não deixe evoluir esse sofrimento ou acelere a cicatrização, né, e evite com que esse sofrimento vá para uma necrose. Então a gente consegue evitar essas complicações e quando elas já aparecem para a gente tem muitos recursos eficazes como LED, laser, microcorrentes, a terapia manual, o próprio taping com o objetivo de aproximar as bordas dessa cicatriz para conseguir recuperar essas complicações de forma mais eficazes, mais rápidas e assim a gente também ganha muita confiança do médico, né, que a gente fica sendo parceiro, porque a gente também consegue acelerar uma complicação que foi causada pela cirurgia. Sim, e é importante a gente pensar que para isso, para a gente ter todas essas técnicas em mãos, para a gente entender uma avaliação correta, a gente tem que fazer uma pós-graduação. Não adianta a gente querer, né, ler o livro e agora eu já sei fazer uma drenagem no paciente pós-operatório de cirurgia plástica. E na nossa pós-graduação a gente vai trazer a Juliana no módulo de cirurgia plástica, dando toda a base, o fundamento, o conceito, né, da cirurgia, da recuperação, das lesões que acontecem, das complicações que podem acontecer e falando das técnicas também mais apropriadas. Todos, né? esses recursos, né, então eu vou, dentro do módulo de cirurgia plástica da pós-graduação da IESP, eu vou estar passando exatamente isso que eu falei aqui para vocês, né? Ensinar como que a gente atua no paciente, tanto no pré, quanto no trans e no pós-operatório. E principalmente dar recursos, né, para a gente atuar quando acontecerem essas complicações. E assim, só estudando, só se especializando que vocês vão conseguir ser diferentes, né? Não ficar tratando apenas com drenagem linfática e ultrassom, porque nós temos muitos recursos que conseguimos trabalhar e acelerar a recuperação dos nossos pacientes. Então, espero que fique a dica e espero que vocês estejam aproveitando e tenham aproveitado um pouco do que a gente discutiu aqui, um pouquinho, conversou, trocou aqui essa ideia. Se precisar comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, mesmo depois, né, do ao vivo, a gente está disponível, a Ju pode responder pelas redes sociais. Segue a gente aí na rede social, no Instagram, no Facebook, no site do IESP, vocês podem ter acesso a todo o conteúdo programático da pós-fisioterapia dermatofuncional. Qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Então, até mais, Ju, foi um prazer dividir o seu conhecimento aqui com a gente. Foi um prazer também estar aqui, né, falando um pouquinho da minha vivência, que eu gosto bastante, se pudesse falar só de cirurgia plástica. Deu pra ver. Então, foi um prazer, foi meu poder falar um pouquinho dessa minha vivência e conseguir também passar um pouquinho da minha experiência para quem perdeu um pouquinho do tempo e está aí podendo ouvir a gente. Né? Espero vocês na pós e até mais. Até a próxima live. Até.